Pessoal, tudo bom? Estamos aqui na escola YCS, conhecida como... Fala aí, Rafa, como é o nome da escola? ICS Young. ICS Young. Eu falo YCS, beleza? Não tem problema. Vamos lá, vamos começar. Pessoal, aqui é a recepção. Temos duas atendentes aqui, nota 10. Entendi. Thank you. Thank you. Thank you. Pronto, pessoal. A gente chegou aqui na recepção, as meninas são gente fina, mas elas são bem tímidas, tá? Então não tem problema. Vamos seguir. Aqui a gente vai conhecer 3 salas. E depois a gente vai conhecer o laboratório mais top, que é o laboratório que tem lá em cima das placas da Tesla. Para vocês que já acompanham o nosso serviço, aí vocês já estão habituados a fazer manutenção em placa de Mac, de notebook, então vocês vão ter familiaridade com as máquinas que a gente vai ver lá. Estação BGA, vai ter CNC também, mas com certeza absoluta a arquitetura que vocês vão ver ali é totalmente nova, é totalmente diferente. Enquanto o carro elétrico aí no Brasil é novidade, aqui já é realidade. Vamos lá comigo? Essa sala, a princípio, ainda não é sala de aula, né? Essa sala aqui é só o laboratório principal dos meninos aí. Vem, Santos, aparece aqui. Deixa eu segurar. É só dos professores. Aqui é só dos professores, onde eles praticam um pouco. E eu tô aqui com o meu amigo Santos, da Eagle Team, Universo Técnico. Santos, você já está aqui também há um tempinho, né? Santos vai participar do campeonato de CPU, representando o Brasil, assim como o Rafael, que está aí atrás das câmeras. Dá um oi de novo aí, Rafael. Dá um oi de novo aí. São nossos dois representantes oficiais do Brasil aqui na China, tá? Então torçam bastante por eles aí. Vamos tentar fazer um tempo massa. Vamos tentar mostrar que o Brasil é forte demais e é maior do que vocês pensam, tá? Isso aí. E aí, Santos, sua experiência aqui na escola, como é que tá sendo? Beleza, galera, muito legal aqui a experiência. Vou ficar aqui os 2 meses de curso, né? Nível 1, nível 2. E são 2 meses de treinamento de 9 horas da manhã a umas 9 horas da noite. O dia todo a gente está aqui com aulas teóricas e práticas todos os dias. Então tá muito legal, tá sendo muito bacana mesmo. Vale muito a pena. É muito diferente, Santos, a metodologia dos caras aqui da metodologia que a gente passa lá no Brasil? Sim, tem algumas diferenças. Explicar, por exemplo, uma diferença que para mim é meio chocante assim no que a gente faz lá no Brasil, por exemplo, que eu acho que é melhor o jeito que a gente trabalha no Brasil que aqui no caso, né? Que aqui, por exemplo, não tem aula do professor consertando o telefone dos alunos em sala de aula. A gente tem a parte teórica, né? 2, 3 vezes parte teórica durante o dia. Depois o pessoal dá tempo pra gente estar praticando com nossos aparelhos e tal, mas não tem uma aula que o professor vai pegar o telefone e vai estar explicando e medindo as coisas para vocês. Em nenhum momento a gente teve isso. Unicamente nas aulas, por exemplo, de transplante de CPU. Então, aí sim, obviamente, o professor tá lá explicando como é que faz, né? Mas não pega telefone dos alunos e conserta durante o treinamento, por exemplo, né? Então, no curso iniciante deles aqui, o cara vai ter que ir na marra mesmo. Vai ter que ir na marra. À tarde, o professor está ali consertando os telefones, que acho que aqui da escola é tudo mais, né? A partir de umas 6 horas, 6, 7 horas na verdade, né? Mas aí é um horário que o pessoal já tá dispensado para ir para casa, pro hotel, para descansar. E tem uma galerinha que fica aqui e fica ali ao redor do professor ali consertando, né? Mas é uma sala de aula de 70 alunos, fica umas 10 pessoas, por exemplo, né? Entendi. O nível de reparo dos caras aqui, como é que você acha? Bacana, são muito bons, principalmente na agilidade, né? A rapidez, muita prática, né? Todo dia ele fazendo CPU, então é óbvio que é muito mais rápido. Temperatura muito diferente, então tem que ter habilidade para isso. Eu vi que você fez ali mais de 100 placas já, e aí, o que você achou? 130. Eles mudaram alguma técnica que você já tinha? Como é que... Pode ser 100% Não, assim, na verdade, sim, a minha principal motivo para estar aqui é a habilidade para fazer rápido durante o campeonato, né? Certo. Então, eu vi como é que eles fazem o processo deles. Não é o processo para fazer durante o campeonato, da velocidade, no caso, né? Entendi. Então, essas 130 placas que eu fiz até agora, foi praticando para fazer rápido. Então, das 130, devo ter matado a metade. Com certeza, assim, tem que ser, falar a verdade, né? Tem um CPU ali que arranquei pés pra caramba. Porque eu tô praticando a velocidade para fazer isso rápido. Não, com certeza. Mas não é uma prática do modo de trabalho deles num aparelho do cliente, por exemplo. Né? Não, sim, é rápido, mas não do jeito que a gente está fazendo. Então, mas dessas 130, com certeza, mudou um pouquinho a minha forma de fazer no Brasil, por exemplo. Com certeza. E vale a pena também a gente falar que, assim, a questão da CPU e da velocidade é a nível de competição, não é para um serviço para cliente final. Exatamente. Que é uma coisa que muita gente está falando, mas ninguém vai fazer isso para cliente. É claro que não vai fazer para cliente, né? Então, dá o seu ponto de vista em relação a isso. Com certeza, isso daí é só uma brincadeira, digamos assim, né? Não é para consertar telefone
falando tanto, pô, imagina, fast food de CPU. Não tem como, né, galera? Para fazer um negócio de qualidade não dá para fazer nesse tempo. Então é só uma brincadeira, né, um campeonato para ver quem que faz mais rápido, mas não é para entregar um aparelho assim para cliente, né? Porque para que o negócio saia bem feito, certinho e funcional para longo prazo, não dá para fazer em 6 minutos, né? É uma disputa saudável entre amigos e todo mundo que vai estar participando, pessoal, é técnico de alto nível. Então, aqui não tem briga, não tem ego, nem ninguém é melhor que ninguém. Uma coisa que eu vi aqui na China, eu creio que você tenha visto também, Santos, eu não vi ninguém falando que é melhor e nem melhor. Todo mundo é igual, você senta na mesa, come com todo mundo do mesmo jeito, divide tudo igual, e é isso que a gente tem que tentar mostrar para vocês, que essa nossa profissão tem que ser unida e não dividida. Né? E aí eu vou deixar as suas considerações aqui finais sobre esse tópico, né? Porque é muito importante. O pessoal às vezes pensa que professor A não fala com professor B porque professor C não... Isso não deveria existir, né? Não. Então, conheci o Santos aqui e você é um cara nota 10, viu, Santos? Valeu, cara. O Rafael também teve uma interação agora e falou muito bem de você também. Então, assim, parem de julgar o que vocês veem, o que vocês escutam, né? E o que vocês andam escutando. Deem oportunidade para conhecer as pessoas de verdade, tá? Então... Não, é isso aí, galera. Assim, desde que eu fiz a inscrição, acho que eu devo ter sido o primeiro que fez a inscrição ano passado, quando eu vi que foi lançado, né? A minha frase desde o início sempre foi que eu não vim aqui para ganhar o campeonato, para ser o melhor. Eu quero vir fazer um sonho que eu quero, vir aqui para a China, participar disso e dar o meu melhor. O tempo que eu levar aqui, o número que eu ficar, eu já vou estar feliz, contente demais com o que eu fiz aqui. Então, para mim, tá sendo uma experiência incrível e isso para mim é o melhor que tá tendo. Se eu ficar em primeiro, segundo, terceiro, quinto, décimo, pra mim não vai fazer diferença, eu vou estar muito feliz. O importante pra gente é isso aqui, ó, deixar o nosso nome marcado na história da China. Tá por aí já. Lá em algum lugar aí. Ei, Santos, muito obrigado. Obrigado. Tamo junto. Pois é, pessoal, a gente teve que dar uma pausa pra trocar os microfones. Agora a gente vai entrar na sala, mas a gente não vai atrapalhar porque tá rolando teoria, tá, pessoal? Então a gente vai entrar bem caladinho, né, Rafa? Isso aí. Bem caladinho com a câmera, mostrando mais ou menos. Vamos tentar atrapalhar o mínimo possível, porque realmente muita gente que tá aqui não é da China. E eles estão fazendo como o Santos, né? Ele bota um tradutor ali no computador, enquanto a pessoa está falando, o computador vai traduzir em tempo real. Então, qualquer informação importante perdida ali para eles, às vezes perdeu o curso. Então, vamos lá. Vamos lá. Sem barulho. Aqui tá rolando a teoria. A gente vai lá no fundo da sala. É difícil de passar. 没事，我继续修啊，上家的经验不足啊，只保了一个地方了。最近保护机关跟他取啊，最近保护机关呢，两边的组织不一致之后就会干扰，然后呢，会导致各式各样的问题。有的时候就是关机能通，开机不能通，有的时候。 procedimento, o professor está mostrando um procedimento para os alunos. São 70 alunos por sala, são 2 salas. 这个通路啊，给你们看一下啊，在什么位置？我们刚才这个上面我已经写的非常的详细了，在这个位置写的非常的详细。杨助理也说了，这里的对应我垃圾管是不是也给人家去掉了？所以这时候我还会不会去考虑 S 边角？那就不会了。我们这个时候就会考虑。 Pessoal, uma coisa muito interessante que eu acho que vocês perceberam aqui e que Rafael também me alertou, né? O professor fala e todo mundo escuta. Não existe interrupção e as perguntas só são feitas após o término da explicação. E isso aqui é um padrão deles. É muito interessante. Eu não sei se a gente conseguiria no Brasil, porque os alunos no Brasil são outro nível, né? Mas fica a observação. Vamos conhecer a próxima sala. Pessoal, então, como vocês viram aí, né? Aqui o negócio funciona diferente. E aí, Rafa, agora a gente vai para que sala? Essa é a sala. Aqui é o nível 2, classe 1. Agora a gente vai para o nível 1. Vamos para o nível 1, classe 2. Aqui é tudo ao contrário. Tipo, o nível 2 era para ser a classe 1. Aí, que negócio bonito. Não sei o que é, mas é bonito, é bonito. É bonito. Vou pendurar um lá em casa. Vou pedir um, eles têm mais. Vou pendurar um lá na loja.
Aqui tá tendo aula também. Classe 10, nível 1, que também tá tendo aula, né? Na verdade, Santos tá nessa. Santos tá aqui. A gente vai interromper aqui, mas bem. Vamos fingir que a gente é invisível, né, mano? Bora. Aqui eles estão tendo aula prática. Temos o professor. Tudo que ele faz naquela mesa aqui vai aparecer aqui. E aqui tá rolando aula prática, tá? Como o Santos falou, o professor não faz tanto procedimento. Os alunos fazem mais procedimento do que o professor. E como a gente tinha falado anteriormente, aqui são 70 alunos também, tá? Uma coisa que eu achei muito bacana é essa estrutura de bancada deles. Eles ganham bastante espaço com a bancada slim, assim, né? A bancadazinha fininha, né? Então ela toma pouco espaço e você consegue colocar muitas bancadas num espaço pequeno. Se você olhar, é o quê? É uma estrutura de aço atravessada embaixo, uma plaquinha de aço. Então é uma bancada bem Z. Dá para montar uma estrutura massa. E aqui o pessoal tá chegando, não vamos atrapalhar isso. Todo mundo trabalhando com placa aqui. Já vi placa de iPhone 6, 6 Plus. Temos um amigo pro jogamento. Sorry. Igual no Brasil. Tem aluno estudando e tem aluno jogando. Às vezes foi a mãe dele que mandou ele vir pra cá. Aqui tá nosso amigo Santos aqui. E aí, Rafael? Hello! Hi! E aí, Santos? Dá um oi aí pra galera. Chega, mano. Santos tá fingindo que tá trabalhando pra ficar bem na foto. Santos tá fazendo aqui uma CPU. Tá vendo? Vamos mostrar, Rafael, a CPU dele aqui. Essa foi daqui apagou ou ainda tá cedo, Santos? Estão todas mortas. Tudo sem NAND, ó. Primeiro eu pratico com várias aqui sem NAND, depois eu pratico com outras com NAND, no caso. Entendi. Mas é o que você falou mesmo, eu tava vendo, o professor ele não faz muito procedimento, né? Não. Já na parte teórica é só conversa. Aí, procedimento só quando vai explicar como tirar uma NAND, como fazer um rebar, como fazer uma CPU, esse tipo de coisa. Mas reparo, até agora não é nenhum lançado lá. Não, repara o nosso telefone. Tem 100% procedimento. Isso daqui tá consertando agora, né? São aparelhos aqui da escola. Então, às vezes os alunos vêm, ficam aqui ao redor e ficam assistindo aquele que tá fazendo. Entendi. Nesse horário aqui é o horário da galera praticar. Então o pessoal tá praticando com seus aparelhos. À tarde, 6 horas, a gente tem um descanso, vai comer, e quem quiser volta. Quem quiser vai pra casa, pro hotel. Tipo, não tem uma hora específica pra terminar. Se você quiser voltar depois da janta, pode voltar. Se não, se quiser, você já pode ir embora. Aí, geralmente umas 10 pessoas ficam aqui ao redor pra poder ver como eu sou. Então aqui é um procedimento da própria ICS. Dos telefones deles mesmo. Massa. Show de bola, Santos. A gente não vai lhe atrapalhar, porque a gente quer que você se classifique numa boa posição, se possível ganhar, viu? Aí fica Rafael em primeiro, Santos em segundo, Santos em primeiro, Rafael em segundo, aí é a briga deles, viu? Eu não tenho nada a ver com isso. Eu só tô filmando, eu só fui convidado, eu só tô andando. Valeu, Santos. Obrigado aí mais uma vez pela participação. Dá um tchau aí pra galera. Um abraço aí, pessoal. E pede torcida pra vocês, né, pô? Isso aí, torce pra gente aí, torce pro Brasil, pra gente levar esse troféu pra casa. Tamo junto. Valeu, Brasil. Valeu, Santos. Obrigado, né, irmão? Tamo junto. Esse rapaz que passou agora é um dos coordenadores aqui da empresa, não só daqui da ICS em Shenzhen, mas ele coordena mais Suzhou também. Pronto, Rafa, para o pessoal que não te conhece ainda, né, e não sabe sua história aqui com a ICS, com a YCS, você já foi aluno deles, né, em 2000 e... Já, eu fui aluno deles em 2019, aí em 2024 eu voltei para cá, era para voltar em 2021, só que teve a pandemia e não consegui voltar.
Aí só consegui voltar em 2024, onde o Yang me chamou para fazer parte da equipe ICS, né, para representar a equipe no Brasil, na América Latina, onde a gente fala nosso português. Onde eu puder representar. E agora eu tô aqui mais uma vez, né, para passar mais uma temporada aqui até o campeonato de CPU, onde eu também estarei participando do campeonato de CPU e tentando levar uma alegria para o nosso país, representar o nosso país, que é o Brasil, né? Então, como vocês viram, tá o Santos aqui e eu espero também tirar uma colocação que seja mais ou menos o 20º, ali para mim já tá bom, não precisa ser primeiro e segundo, não. Mas se for o primeiro vai ter churrasco lá. Se for o primeiro vai ter churrasco. Eu já prometi pro Eric que vai ter churrasco. E eu quero ver se ele vai mesmo. Eu vou cobrar. Então pronto, Rafa, agora a gente vai seguir o tour e agora a gente vai para... Agora a gente vai para a sala que é feito o treinamento em módulos de carro, né? Então, tá vindo muitas pessoas da Rússia aqui para a China para estudar os módulos de carro elétrico, que tá em alta, muito forte aqui na China, e na Rússia também tá muito forte. Então eles estão trabalhando muito com Tesla, com Mercedes, com BMW, com carros elétricos que estão dando muito defeito. E eles estão treinando esse pessoal, e agora vocês vão conhecer a sala lá em cima, que é com meu amigo professor Damo, e vamos apresentar ela para vocês. Vamos lá, partiu. Então, aqui a gente está na sala que é reparos em módulos de carro, né? Para vocês conhecerem também o espaço aqui. Esse aqui é todo o espaço onde acontece o treinamento que eles iniciaram esse ano, né? Os treinamentos aqui na ICS em módulos de carro. Pessoal, vou mostrar para vocês mais ou menos um pouquinho do material que eles preparam aqui, enquanto o professor Damo está ensinando aqui o aluno, tá? Isso aqui é um layout de uma placa, tá? Mas não é uma placa qualquer, não. Mostra aqui que placa é essa aqui, Rafa, para os meninos. Pessoal, aqui é uma escola onde ensina você a fazer manutenção nas placas dos módulos do Tesla, tá? E deixa eu mostrar um negócio para vocês aqui, ó. Isso aqui é um diagrama, um bloco do Tesla, tá? Então aqui ele mostra pra gente desde a parte do painel de controle frontal, mostrando o posicionamento, onde ficam as placas, como é que é o funcionamento delas, né? O coração. E é o que eu falo para vocês, eletrônica é uma só. A gente vê aqui questão de saídas e entradas de amplificadores, linhas primárias, secundárias, linhas main. Então, se você trabalha fazendo manutenção de notebook, de celular, você é super capacitado para aprender isso aqui, tá? Isso aqui não é um bicho de 7 cabeças. Só que além de mostrar esquema, que é uma coisa que qualquer um poderia mostrar, eu vou mostrar para vocês a placa. E vou mostrar a similaridade dessas placas de Tesla com a similaridade das placas de um notebook, tá? Então, temos aqui uma placa de Tesla. Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui. Ó, tá aqui. Aqui é uma placa de uma central da Tesla. E como vocês podem ver, a gente tem um circuito de fases, assim como uma placa de vídeo. A gente tem as memórias RAMs aqui, tá? E a gente tem chips da AMD. Eu estava conversando com o professor Tano um pouco mais cedo, e aí eu perguntei para ele, eu vi algumas placas aqui com chips, com processadores, né? E perguntei para ele que tipo de processador é utilizado. Ele disse que os processadores utilizados aqui nessas placas são processadores AMD. Mas aqui a gente tem uma configuração interessante, tá? Os chips são soldados em cima de outros chips. E esse barulhozinho que você estava escutando aí era o barulhozinho da CNC. Porque se você tem um chip que é soldado em cima de um outro chip, nesse caso aqui, ó, é um chip grande, e aqui eu tenho um chip da AMD soldado em cima de um chip que está soldado em cima de uma placa. Se eu precisar fazer a modificação de um desses módulos, como é que eu faria a modificação sem dar calor nesse chip maior? Então aí onde a gente usa a CNC, a gente vai moer esses módulos para poder colocar um módulo novo. Se você precisar substituir todo esse chip, também é possível. Tem uma placa aqui com o chip substituído que eu vou mostrar para vocês. E uma coisa interessante, aqui é massa térmica. Aqui é massa térmica para fazer a dissipação dos chips na placa. Mas não é uma massa qualquer, tá? Ó, ela não suja o dedo, é um negócio bem diferente mesmo. Massa térmica e alumínio. Que deve ter uns 2 quilos de alumínio.
Vamos lá, pessoal. Vamos seguir. Eu vou mostrar para vocês o chip maior, tá? Essa daqui é a mesa do professor. Já mostro para vocês o setup completo, que eu fiquei apaixonado aqui. Ó, pessoal. Aqui é o chip grande e já foi removido o processador. E aqui é o chip maior que foi removido, tá? Então, tanto você pode extrair o chip completo, como você pode extrair o chip do chip. Claro que um procedimento de BGA, de rebalem, para você fazer em cima de um outro chip, vai causar estresse térmico nessas esferas. Então, eu creio que o uso da CNC por eles aqui deve ser bem intenso para fazer esse tipo de procedimento. Porque se você aplica calor para fazer isso aqui, a chance de dar BO aqui embaixo é grande, tá? Vamos dar uma olhada ali na CNC, o serviço sendo feito na vida real, tá? Temos o professor, estamos aqui explicando para a luz. Aqui da Rússia, temos aqui da China. Ele está fazendo essa máquina que vocês estão vendo é a CNC, onde ela vai moer todo o chip, literalmente, para que você possa fazer a instalação de um novo chip sem precisar aplicar um calor na extração. Aqui temos uma máquina IBGA e aqui temos uma CNC. A CNC está lá. A CNC está lá, ó. Vou mostrar para vocês aqui. Aqui é onde ficam os alunos. Pessoal, vocês podem estar estranhando que está vazio, mas é porque aqui é a hora da janta já. Aqui são 5h30, então o pessoal sai para jantar. E como o Santos falou, né? Se você sai para jantar, mas você quiser voltar depois da janta, o laboratório está aberto para vocês. Temos um aluno praticando rebalinho aqui. Esse aluno é um aluno da Rússia. Como o Rafael falou, tem muita gente da Rússia aqui praticando, tá? E uma coisa que vocês vão ter aqui que eu já percebi. Muita placa. Tem muita placa. Eu não sei de onde sai tanta placa. Eu não sei onde foi que bateram tanto Tesla que eles arrancaram essas placas, tá? Longe de mim dizer que essas placas vieram de algum lugar, mas tem. Então, se você vem para cá, eu noto que você tem muita facilidade com placa. Eu não sei te dizer também se essas placas são os alunos que compram para praticar ou se é a escola que fornece, né? E aí fica a pergunta para o Rafael. Vira a câmera e explica aí, Rafael. Então, essas placas geralmente são os alunos que trazem para estudar e trabalhar, mas a escola também tem muitas placas aqui, né? Até mesmo porque eles recebem de clientes deles, né? Então, além de eles darem treinamento, eles fazem reparo aqui, não só de Tesla, como placa de Ferrari, como placa de Mercedes, como eu já havia dito antes. E a gente vai ver se consegue uma placa de Ferrari para vocês verem aí, tá? Vamos tentar. Fica aí, Santos, como que funciona o cronograma das aulas hoje? Beleza, então a gente começa às 9 horas da manhã, mas a aula não começa às 9 horas da manhã. Tem de 9 a 9h20, mais ou menos, para chegar, né? A partir de 9h20, o professor já começa a passar a lista para ver se os alunos chegaram, todo mundo, né? Começa a chamar o nome de todo mundo. E 9h30 começa a aula teórica. Aí o professor vai ficar ali 1 hora, 2 horas, dependendo do que for no caso ali, né? Vai ficar com a teoria 1 hora, 2 horas, e depois ele vai deixar a galera praticando até meio-dia. Chega meio-dia, 1h30 de descanso. Que geralmente a gente vai almoçar, o pessoal almoça correndo, e depois vai descansar, dormir. Ele sempre dorme depois do almoço. E aí 1h30 outra vez, né? Ou seja, 1h10, até 1h20 você tem para chegar, 1h20 o professor começa outra vez a passar a lista. Então está todo mundo aí. Mesma coisa. Começa 1h30, teoria 1 hora, 2 horas, e depois prática até às 6. 6 horas termina o dia, digamos assim, né? Se você quiser, você já pode ir para casa, ou pro hotel, né? Mas, normalmente tem alguma galerinha que come e tudo mais, né? E depois volta e fica ali praticando, ou trocando ideia com o professor. Eles deixam a escola aberta para você ficar até umas 9, 10 horas da noite. E Santos, como que tá sendo a sua experiência? Tá gostando? Tá sendo cansativo, não vou falar que não, cansativo, né? Vou falar que não, mas é bom, com certeza é bom. Tem dias que, chega umas 6 horas eu quero ir embora, entendeu? Mas geralmente eu sempre vou almoçar, vou comer depois das 6, volto e fico um pouquinho e depois vou embora. Mas com certeza tá valendo a pena. Muita coisa nova, diferente que a gente tá aprendendo, né? A parte da teoria a maioria das coisas eu conheço.
E é o que tá me facilitando para entender o que o professor tá falando, né? Porque se você não sabe, não conserta, não entende de esquema elétrico, não leia. A gente consegue interpretar o que ele tá falando só pelo conhecimento que a gente já tem, já dá para entender o que tá acontecendo. Exatamente, mas se você não tem experiência, é melhor você não vir, porque você não vai entender o que você tá falando, vai ser muito difícil. É muito difícil. Isso. Mas algumas coisinhas novas sempre aparecem, então obviamente sempre é muito bom, né? Tá sendo muito bacana e eu tô ansioso, na verdade, pro nível 2, né? Que estão fazendo nível 1 ainda, que aí nível 2 já é mais avançado, né? Quero ver o que tá rolando ali. E é isso aí. Mas vai ter que passar as etapas do caderno, né? Será que eu passo? Acho que eu vou passar, né? Passa. Eu passo sim. Com certeza. Show de bola. Pois é, pessoal, esse foi um mini tour na ICS ou YCS, como vocês queiram. Agradecer ao meu amigo Santos. Valeu, Santos. Valeu, cara. Obrigado. Tamo junto e menstruado. Valeu, Rafael, mais uma vez. Obrigado pela oportunidade de ter vindo comigo aqui. E a gente vai ter mais coisa aí, viu, pessoal? Isso aqui foi só um pequeno tour. Tem muito material ainda. Vai ter serviço sendo feito, testando as ferramentas dos caras para saber se as ferramentas são top mesmo, como estão falando, né? E aguardem aí, aguardem. Tem muita coisa por vir ainda. Tamo junto.